O sofrimento vicário do servo do Senhor. É o título dessa mensagem. Eis que o meu servo procederá com o quê? Com prudência. Você está aí comigo? Quem está aí comigo acompanhando? Dá um glória a Deus. Eis que o meu servo procederá com prudência. Será exaltado e elevado. E será muito o quê? Sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que o dos outros filhos dos homens. De quem a Bíblia está falando? De Jesus, do sofrimento que ele passou por nós, daquilo que ele enfrentou desde a sexta-feira da paixão de Cristo até o domingo. Então veja, Jesus foi preso, Jesus foi triturado, as pancadas foram terríveis que Jesus passou. O rosto dele, não havia como você definir o que era, de tão surrado, de tanta que ele apanhou, de tanto sofrimento que ele carregou. Você tem ideia do que o nosso Senhor Jesus passou horas antes de ser morto? Ele não só enfrentou a cruz como sacrifício, mas ele enfrentou a rejeição, o desdenho, ele enfrentou muita coisa por nós. Assim, versículo 15, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Do que ele estava falando? Das profecias. Gente, a cada dia que a gente passa, nós estamos percebendo que Jesus está à volta, está mais perto. Só que a cada vez que eu vejo rumores de guerras, a cada vez que eu vejo tragédias que somente a Bíblia já previa, não apenas desastres ecológicos, mas situações de pais matando filhos, filhos matando pais. A Bíblia diz que o inimigo que se levantaria seria da própria casa, que nos últimos dias o amor se esfriaria. Quantas pessoas hoje só estão correndo atrás de dinheiro? Quantas pessoas hoje não têm mais tempo para o outro, só vivem no celular, parecem, eu posso falar ou não? Robô. Ficam assim, ó. Estes dias saiu um vídeo, crianças dormindo, que estavam fazendo assim, dormindo, a criança ficava assim, ó. O nosso mundo está cada vez mais caótico no que se diz respeito a amar o próximo. É cada vez mais egoísmo, pensando em si. É ou não é verdade? Quem tem visto que o amor tem se esfriado? Mas o amor ao outro, mas o amor para si próprio cada vez maior. Então, Jesus, ele descreveu tudo isso. Então, havia a pergunta no capítulo 53. Leia aí comigo o 53. Quem creu na nossa pregação? Ou seja, quem está ouvindo a pregação e está crendo naquilo que está sendo anunciado. Não estou falando só de hoje, porque você, talvez alguém está aqui hoje pela primeira vez, mas você que já tem estado na igreja, nos domingos, nas terças-feiras, talvez 1 ano, 2 anos, 10 anos, tem ouvido a palavra, e às vezes a pessoa não muda, ela insiste em ser a mesma pessoa, não permite que Cristo alcance o lugar mais importante, que é dentro, porque uma vez que Cristo ocupe você, ocupe dentro de você, sua mente é mudada, seu comportamento é mudado. Não tem como alguém que conheceu a Cristo continuar odiando pessoas. Não tem como alguém que conheceu a Cristo continuar sendo uma pessoa que fala palavrão, uma pessoa que tem um comportamento de trair o esposo, trair a mulher. Não tem como. Outro dia, alguém falou para mim assim: bispo, tem uma pessoa na igreja, tem mais de 10 anos, essa pessoa, ela está na igreja,
mas ela tem um caso. Eu falei, ela está na igreja, mas ela não nasceu de novo. E não adianta você estar na igreja se você não deixar Cristo tocar na tua vida. Quem está entendendo? Não adianta você ouvir a pregação e não crer. Quem crê na pregação do Senhor Jesus, pessoal? Você crê? Fala assim, eu creio, bispo. Então olha o que ele tem para você. Ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra o quê? Seca. Ei, tem pessoas que chegam na igreja como uma terra o quê? Seca. Não tem mais expressão, não tem mais força, não tem mais ânimo. É uma terra seca. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Nós somos terra seca. Eu e você somos essa terra. Por isso que uma das promessas que diz Ezequiel 37, de Ezequiel, de Isaías, profecias do Senhor Jesus, em Atos dos Apóstolos, é que Ele derramaria o Espírito Santo. E a Bíblia diz que encharcaria a nossa vida, encheria a nossa vida da presença de Deus. Diga glória a Deus. Esse é um dos motivos que eu sempre digo para as pessoas, domingo não é campanha. Embora a gente está consultando a Deus com a estola, embora domingo nós vamos acender a terceira lâmpada, mas deixa eu te falar uma coisa, domingo você tem que vir para a igreja para se encher do Espírito, para que você nunca seja uma terra o quê? Seca. Porque a gente chega na igreja seco é desejando ser abençoado, desejando mudar, desejando ser feliz. E a Bíblia diz que Ele veio para encharcar a nossa terra. Diga glória a Deus. Tem uma passagem que diz que no lugar da sequidão, do ermo, Ele encheria a nossa vida com os rios dele. Amém, pessoal? Ei, Ele veio assim, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Sabe quem Ele era? Era desprezado, e o mais rejeitado entre quem? Os homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como de quem os homens escondem o rosto, Ele era desprezado, fala assim, e dele não fizemos o quê? Diferente de nós. Aqueles homens que tiveram a presença de Jesus, homens poderosos, instruídos, até letrados, que conheciam a palavra, desprezaram o verdadeiro Filho de Deus que estava na terra. Mas os mais simples, você pode perceber, quando você lê a história de Jesus, quem era que começou a seguir Jesus? Os mais simples, os pecadores, Zaqueu, que se considerava um pecador, a mulher que se considerava, que adulterou, uma pecadora. Pessoas que eram para ser excluídas da sociedade, deram valor a Cristo e receberam inclusive a salvação. Diga glória a Deus. E aqueles homens não fizeram caso. Ei, cuidado para você não estar dentro de uma igreja abençoada, ouvindo a palavra, e de repente você não está fazendo o quê? Caso. Não está fazendo caso. Sabe o que é não fazer caso? A palavra está ouvindo e você... Acho que alguém aqui já deve ter visto. Você está falando com alguém e a pessoa desdenha. Faz de conta que não está ouvindo. Ela está ouvindo. Mas é como se ela não fizesse caso. Não faça isso com a sua vida. Não é o bispo que está pregando, não importa se é o bispo Tiago, bispo Michel, pastor Isaías, Osias, se é o pastor Décio. Deus usa quem Ele quer, como Ele quiser, na hora que Ele quiser. Agora, se Deus está pregando para você ao arrependimento, se arrependa. Se o Senhor está pregando a você a fidelidade, seja fiel. Se Ele está pregando o batismo, se batiza. Aliás, dia 15 de dezembro, não é isso? 15 de dezembro, nós vamos ter o último batismo do ano. Se você ainda não é batizado, já se inscreve para o batismo. Procure um bispo, pastor. Fala, eu quero me inscrever dia 15 para o batismo. Quem está entendendo o que eu estou falando? Quem creu na nossa pregação. Bispo, eu creio, então se batiza. Eu creio, então dizima. Eu creio, então muda. Eu creio, então coloque em prática o que está sendo pregado pelos anjos da igreja. Porque se você colocar em prática, Ele disse que vai mudar a história da sua vida. Certamente, versículo 4. Ele tomou sobre si as nossas o quê? Enfermidades e as nossas dores. Ele levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas o quê?
transgressões, e moído pelas nossas o quê? Iniquidades. Você já cometeu pecado? Eu já, e muitos. Cometo até hoje. Quem aqui já pecou também? Toda vez que você peca e você crê no Senhor Jesus, Ele toma para si o pecado e diz assim: lá na cruz eu morri por ela hoje. Não é o que está em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Fala assim: Deus me ama. E é de tal maneira que Ele deu a vida do Filho dele por mim. Às vezes a gente não prega mais isso na igreja. A gente tem que voltar e refletir sobre isso. Bispo, eu quero ser vitorioso. Então aceite Jesus como seu único Senhor. Porque a primeira vitória de um crente não é a conquista de uma casa, não é a conquista de um emprego. A primeira vitória de um crente não é a conquista de um carro, não é a cura maravilhosa. A primeira e a maior vitória de um crente é o nome dele está escrito no livro da vida para ele poder herdar a vida eterna. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Reage isso. Diga: ei, essa tem que ser a minha missão maior. Ei, não estou dizendo que você não pode ter as outras coisas. Nós acabamos de ler. Ele levou sobre si as minhas o quê? Dores. As minhas enfermidades. São os problemas. Esse problema que você está carregando, diga para ele: Senhor, eu não quero mais carregar. O Senhor já passou por mim. Essa dor do meu filho, esse problema da minha empresa, eu creio. E eu creio que Ele vai fazer um milagre extraordinário na sua vida. Eu estava vendo um testemunho, eu até coloquei no meu Instagram, uma criança, uma bebezinha, eu acho que a direção já deve ter aí, né? Esse testemunho, a menininha no hospital, desenganada com o fígado, e ela mandou uma mensagem para um bispo, o bispo conseguiu mandar para o apóstolo, e o apóstolo fez a oração. Alguém viu isso? Quem viu? Quem ainda não viu? Tem aí, diretor? Diretor tem? Deve ter, porque se ele está acompanhando ali, foi na mensagem do apóstolo, não de ontem, antes de ontem. Ele coloca esse testemunho, e a menininha chama até o apóstolo de vovô de forma carinhosa. Ele falou assim: eu já glorifiquei uma vez. Os médicos disseram que o meu caso não tem jeito, mas se o senhor orar, eu sei que eu vou ser curada. E aí o apóstolo na oração, claro, como qualquer homem, porque ele deixa claro, o apóstolo Valdemiro deixa claro, que não é ele que cura, que ele também é homem, cheio de sentimento. Na oração que ele está fazendo, inclusive ele chora. E ele fala assim: você vai glorificar. E a oração chega para ela naquele dia. Em menos de 24 horas, o médico chega de manhã. Os médicos vão, geralmente de manhã, quem já ficou internado sabe, passam para ver os pacientes. E de alguma forma que ninguém entende, os exames que estavam dando que o fígado dela não tinha cura, mudou tudo. Mudou tudo. E a criança foi curada pelo poder de Deus. É isso que essa obra mostra, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, é hoje e será para sempre, para a glória do Senhor Jesus. Posso te fazer um pedido? Como a produção ainda não preparou, vai preparar, mas já está lá. Eu não sei se você tem Instagram. Lá no meu Instagram eu já coloquei esse testemunho, separei só a parte do testemunho. Eu achei tão forte que eu falei: isso aí tem que ser mostrado para o mundo inteiro. Que Jesus, Ele cura. Diga: Jesus cura. Se Ele cura, Ele prospera. Se Ele prospera, Ele advoga a sua causa. Mas para Ele fazer tudo isso, você primeiro tem que colocar Ele em primeiro. Não adianta você querer só a mão dEle. Primeiro você tem que querer a presença do Senhor. Entende isso? Quem está comigo nisso que eu estou falando? Mais do que a mão de Deus que executa, eu preciso tocar o coração de Deus. É muito forte isso, igreja. Diz assim: o castigo que nos traz o quê? A paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos o quê?
Hoje você está sendo sarado com essa palavra. Sarado de quê? Não sei. Você talvez entrou com a terra seca, o Senhor vai encharcar a tua terra. Talvez você entrou doente, hoje você está sendo sarado dessa doença. Talvez você entrou depressivo, triste, hoje o Senhor está sarando você dessa depressão. Diga: eu recebo. A palavra é para todos. Cada um tem uma situação, mas Deus hoje está sarando você, sarando a sua vida financeira, sarando a sua empresa. Diga: eu creio. Então aproveita a oportunidade e não seja só um ouvinte, mas um ouvinte praticante. Não seja só alguém que escuta e que não dá caso, que não faz caso. Não tenho nada, eu não vou mudar nada, eu não vou mudar meu jeito, eu não vou mudar minha forma, e nasci assim, vou morrer assim. E vai perder a coisa mais preciosa, que é a salvação. Porque quem quer ser salvo tem que se converter, tem que mudar, tem que ir contra às vezes você. A salvação, ela mexe com você, mas se você for salvo, até o que você não pediu você vai receber. Está escrito assim, ó: buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Busque a vida eterna, busque a salvação, busque ser uma mulher salva, um homem salvo. Seja quem você for, seja você um senhor, uma senhora, um homem de negócio, seja você um funcionário, seja salvo. E você vai ver que até o que você não pediu, Deus vai fazer chegar na tua mão. Eu queria hoje fazer a oração agora. Nós já fizemos, lá, o testemunhozinho. Vocês pegaram, tem como colocar aí um pedaço, é curtinho, é pequenininho, 1 minuto. Tem áudio? Não sei. O James abandonou aí, foi? O James abandonou ali o tablet, foi? Tá. Tem áudio aí ou não? Como é que é? Dá, James, para colocar o áudio da TV? Está liberado? Fala aí, Michel, com o pessoal aí. Eles ficam doidos, que eu peço coisa que não está no script. Alguns dias aqui que eu estou internada. O Thiago inventa. Ora pelo meu fígado, apóstolo, por favor. Tá lá, mas não está aqui, ó. É isso que tem que mudar. Está desenganado pelos Quando médicos. tiver lá, tem que estar aqui. aqui. Mas eu sei que Jesus já curou. Eu sei, mas não está aqui, aí eu não ouço. Eu vou glorificar de novo. Eu já glorifiquei o meu testemunho aí no seu colo, aqui em Cuiabá. Eu vou glorificar de novo, em nome de Jesus. Um beijo. Oi, princesa Heloísa, que é o vovô, o apóstolo Valdemiro Santiago. Com certeza Deus vai lhe restaurar, filha. Meu pai toca na vida da Heloísa e restaura a saúde dela. Remova essa enfermidade, que o fígado e todos os órgãos funcionam normalmente. A mão poderosa de Deus lhe restaura, filha. Você vai glorificar a Deus, sim. Deus toca na sua vida de cura. Deus restaura a sua vida, filha. Eu tenho certeza disso. Certeza absoluta. Você está curada para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo do seu vovô, tá? Fica com Deus. Oi, vovô apóstolo. Eu mandei meu vídeo pedindo oração para o senhor ontem à noite. E eu recebi sua oração hoje de manhã. Daí, aqui tem mais de 60 tipos de exame. Eles estavam vendo que era hepatite e era uma coisa muito séria. E eu fiz muitos exames e hoje de manhã cedo saiu mais exames. E eles estavam dando tudo negativo. O médico não estava entendendo nada. Eu já fui liberada por um médico. Agora só falta outro para me dar alta. Muito obrigada. Glória a Deus. Glória a Deus. Ela não tinha nem previsão de alta, né? Glorifique, igreja, o nome E do assim- Senhor. Quem crê? É aquilo que nós começamos na pregação. E a quem creu na nossa... Quem crê na pregação dessa obra? Entrega a tua vida. Ama a Deus sobre todas. Sirva a Deus como você nunca serviu. Se apaixone por Deus. Entregue a sua vida para Ele. Eu quero fazer agora a oração da oportunidade. Você vai falar assim: Deus, eu quero agarrar essa oportunidade. Se dia 15 eu não me batizei, até dia 15 de dezembro eu vou me batizar. Se eu ainda não estava devolvendo o dízimo, eu vou devolver o dízimo. Se eu não estava
se eu ainda estava com alguma coisa que não está certo, eu não preciso ficar aqui, cada um sabe. Bispo, eu vou esse mês colocar em oração, eu vou mudar. Eu quero ser transformada pelo Espírito. Quem quer ser transformado pelo poder de Deus? Eu posso orar por você? Fica de pé. Aproveita agora a oportunidade. Não importa o seu passado. Jesus não quer saber sua religião. Jesus não quer saber nada, seu dinheiro. Para Deus não vale nada. Só vale para o homem. Jesus quer o seu coração. Então agora, aí onde você está, oferece a sua vida e o seu coração para Ele. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e cante assim com fé.